Amém. Pode se assentar, no nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Irmã Denise, pode se assentar, querida. Deus te abençoe. Na verdade, antes de lermos aí, levante sua Bíblia e repita comigo assim: esta é a minha Bíblia, a palavra do meu Deus. Esta palavra é pura, esta palavra é atual, esta palavra é infalível, a palavra de Deus é irreparável, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é poderosa. Esta palavra me faz mais forte que os meus adversários. Esta palavra me faz mais sábio que os meus problemas. Esta palavra me faz mais próspero que as minhas necessidades, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus é poderosa. Amém? E nós vamos falar um pouco sobre isto hoje. Antes de lermos o texto aqui que Deus trouxe para que pudéssemos, trazer esta mensagem, preste atenção, irmãos. Sexta retrasada, quem frequenta quarta-feira, o culto de quarta-feira, vai se lembrar eu fazendo aqui o apelo para as pessoas virem, na tarde da bênção. E eu dizia o seguinte, pastor Jaime, eu falava assim: o diabo, as pessoas subestimam o diabo, e o diabo, diante daquilo que as pessoas subestimam, ele tira as pessoas de um lugar de vida para um lugar de morte. E aí, irmãos, eu introduzi aqui sexta-feira, porque o culto de sexta-feira, tarde da bênção, é um culto de 1 hora, culto de muita oração, de muita busca diante de Deus por aquilo que temos apresentado diante dele como necessidade. E eu introduzi esta mensagem aqui, falando, que o diabo, ele tem, muitas das vezes, esse domínio de tirar as pessoas de um lugar de vida e colocar em um lugar de morte. E eu compartilhava com o pastor Marley, com a irmã Anete, algumas pessoas que estavam até aqui no culto de sexta-feira, naquele dia, e eu falava o seguinte, eu falava com eles assim: olha, se Deus me der a graça de pregar essa mensagem todinha, eu vou pregar. E, irmãos, veio muito rápido a resposta do Pai. Amém? E hoje eu quero pregar esta mensagem na íntegra, para que Deus te abençoe, para que Deus te guarde, para que Deus te traga instruções. Porque, irmãos, o que eu preguei naquela sexta-feira foi algo muito, muito simples, mas muito importante para o nosso entendimento, para a nossa conscientização de quem somos em Deus. Amém, queridos? Então eu quero introduzir aqui, entenda uma coisa: muitas pessoas subestimam o sobrenatural. A Francisca está ali, ela lembra que eu preguei isso aqui sexta retrasada. Irmãos, por subestimar o sobrenatural, as pessoas ignoram a presença, que atua em nossa volta do inimigo. E a igreja, queridos, precisa, entender que atrás das cortinas daquilo que é natural, precisa ser revelado a eu e a você o que é sobrenatural, o que é espiritual. Você quer ver uma coisa? Nós trazemos lições para as nossas vidas natural, e isso é válido, isso é lícito, isso é bênção. Por exemplo, ser um bom pai, Alexandre, ser um bom funcionário, ser um bom marido, ser um bom provedor, tudo isso é bênção, tudo isso é lícito para a nossa vida, diante das instruções que nós trazemos, queridos. Mas a igreja precisa entender uma coisa: a igreja não pode perder a visão de que existe algo sobrenatural por trás das cortinas, que precisa ser revelada diante de mim e de você, diante daquilo que percebemos com os nossos olhos espirituais e naturais. E, queridos, para lidar com o sobrenatural, você tem duas situações que eu quero mostrar aqui para você hoje, para que leve a você a pensar, para que leve a você refletir, para que leve a você entender.
A primeira coisa que você precisa trazer na sua vida como um bom cristão, irmãos, você não pode ser xiita, você não pode ser extremista. Então, queridos, diante disso, o que acontece? Algumas pessoas subestimam o sobrenatural. E aí elas falam o seguinte, irmão Luciano, elas falam e falam assim: não, isso aí é crendice. Não, isso aí é da era medieval, que se criaram, que falaram os historiadores, e agora se entende que tem uma presença, né, de demônios à nossa volta, a presença do mal. Isso é mentira, isso é balela, porque as pessoas vão subestimando. As pessoas vão subestimando. A palavra aqui, irmãos, é subestimar. Subestimar é arredondar para baixo, é dizer que não existe. E aí, irmãos, muitas pessoas, na maioria das vezes, quando vêm se aconselhar conosco a respeito, né, de algumas questões espirituais, né, que às vezes a pessoa passa, que às vezes a pessoa vive, e aí eu quero relembrar aquilo que o pastor Marco Aurélio falou aqui na semana passada, que nós aprendíamos, né, na década de 2000, né, sobre humanismo, na escola bíblica dominical, na escola de líderes, né, para estar à frente das células, né, que as pessoas diziam. Eu fui professor de escola de líderes, e uma das lições era sobre isso, o humanismo, quando se dizia às pessoas, você vai falar com elas alguma coisa, alguma situação, elas olham para você e dizem que não tem nada a ver. E aí, na linguagem de hoje, semana passada eu falava isso com o Gel, ali na linguagem de hoje, irmãos, as pessoas dizem o seguinte: não pega nada não, pastor. Pega nada não, entendeu, Roberto? Não pega nada não. Irmãos, é por não pegar. Está ali a irmã Márcia, sua mãe está aí, não está? Estava aqui sexta retrasada. Irmãos, por não pegar nada, é que o diabo está pegando muita gente. Por não pegar nada, irmãos, é que o diabo vem agindo na vida dos outros. Esses estão fazendo o quê? Subestimando o mundo espiritual. E subestimar, irmãos, o mundo espiritual é você dar força à estratégia que o inimigo tem contra a sua vida. Queridos, entendam uma coisa: o maligno é real, e a Bíblia mostra a veracidade dele. A Bíblia afirma a sua existência, a Bíblia afirma a sua atuação. E uns, irmãos, subestimam o inimigo, e ele age na vida das pessoas da seguinte forma. Fala comigo assim: com discrição, com sutileza e com paciência. Fala de novo: discrição, sutileza e paciência. Aí eu vou pegar dois fortes aqui agora à noite. Ô Alisson, faça favor aqui. Para de comer unha, faça a gentileza aqui. Cadê o Paulo? Ô Paulo, faça favor aqui. Dois fortes, irmãos. Olha, não, qualquer um dos dois, os dois é forte. Qualquer um dos dois, ó. Qualquer um dos dois. Os dois é forte, tá vendo, irmãos? Eu sou franzino, não posso mexer com esses negócios, não. Irmãos, como que o diabo age? Como que ele age? Discrição, sutileza e paciência. Amém? Aí, irmãos, presta atenção. Pastor Jânio, segura para mim aqui o microfone. Fica aqui, amado. Isso, aqui, de frente para mim aqui, ó. Isso. Irmãos, presta atenção. Isso aqui é a linha de costura. Estão vendo aqui? Minha mãe me ensinou a costurar, a remendar as calças lá, fazer bainha. Quando eu casei prendado, irmãos. Cara prendado, cozinhava. Vou dar um nó aqui do papagaio. Teve gente de manhã que falou assim: vai conseguir não. Vendi muita pipa, irmãos. Ó, deu certo. Faz assim com as mãos, Paulo, as duas. Isso. Fecha o punho aí, amado. Isso. Aqui, ó. Segura aí, Paulo. Segura aí. Irmãos, com sutileza, com paciência e com discrição. Aí, presta atenção. Os pulsos aí. Cerra os pulsos. Isso. Eita. Não, que isso, ó. Cara forte desse. Irmãos, de manhã eu falei que ele era forte, que ele era professor instrutor de academia. Algumas pessoas assim, eu disse, mas ele é casado. Porque a irmã Mônica já queria me pegar lá no final. Irmãos, olha só: sutileza, discrição e paciência. Sutileza,
Discrição. Vai falando, vai falando. Como é que o diabo age? Como é que ele age, irmãos? Acho que tá bom, né, Alisson? Ô, Paulo, você tá livre. Rebenta aí. Ah, não, Deus te abençoe. Fica aí, espera aí. Ô, Alisson, agora vira para eles aí. Rebenta aí, meu irmão. Obrigado, pastor Jânio. Rebenta aí. Esperar até o final do culto, né, irmãos? Ver se ele consegue arrebentar a mesma linha. Mas sabe por que ele não consegue? Porque algumas pessoas subestimam o inimigo e ele age com discrição, sutileza e paciência. Uma salva de palmas para os três. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Irmãos, é assim que o inimigo age. Fala comigo, o inimigo age com sutileza, com discrição e paciência. Irmãos, eu quero dizer para você hoje, nesta noite, em nome de Jesus, Deus te fez uma potência e o inimigo não vai amarrar a sua vida. Satanás, irmãos, tem aprisionado muitas pessoas que são uma potência diante de Deus, com sutileza, com discrição e com paciência. Mas Deus não vai permitir isso que aconteça em sua vida. Entenda, queridos, hoje, olha, algumas pessoas, elas agem, elas subestimam o inimigo e ele age com sutileza. Outras pessoas, irmãos, superestimam. Se subestimar é jogar para baixo, superestimar é jogar para cima. E aí, pastor Jaime, tudo da pessoa é olhar e falar assim: é o diabo. Coca-Cola é o diabo. Irmãos, quem inventou Coca-Cola tem que ir assim, direto para o céu. Não, pastor, mas está escrito, alô diabo, irmãos. E aí a pessoa começa a ver o diabo em tudo. Vê o diabo no poste, vê o diabo na árvore, vê o diabo na comida. Sabe o que acontece, irmãos? A pessoa, irmã Letícia, ela tem que levantar 6 horas da manhã, no dia de segunda-feira, pastor Diogo. E aí ela olha e fala assim: o diabo não deixou levantar. Só, irmãos, que a pessoa não colocou o despertador para despertar. A pessoa não pediu o Espírito Santo para acordá-la. E aí ela põe a culpa no diabo. Então eu não posso subestimar e nem superestimar. Eu não posso, eu tenho que ter o quê? Equilíbrio. E por isso, irmãos, algumas pessoas são governadas pela discrição, pela sutileza, pela paciência do inimigo, e outras são governadas pelo medo. Porque em tudo ela vê o diabo. Ela passa a olhar, ela olha para o lado, isso é o diabo. É o diabo. Então, queridos, concluindo aqui, a minha introdução, existe uma força espiritual que a Bíblia diz que ele é adversário. Existe uma força espiritual na Bíblia, e a Bíblia diz que é o maligno, que é Satanás, que é demônio, que é inimigo e que é adversário das nossas almas. O mundo espiritual, queridos, é real. Eu não posso subestimar e nem superestimar. Mas eu tenho que ter o que? Equilíbrio. Eu tenho que ter o que? Consciência. Eu tenho que ter o que? Sabedoria. Eu não vim aqui, queridos, causar pânico, medo. Eu vim aqui gerar em você consciência. Eu não vim aqui te alarmar. Eu vim aqui, querido, iluminar o teu caminho, tua vida com a palavra de Deus. Repita comigo assim: não é por medo, e sim por consciência. Não é alarmismo, e sim por sabedoria. Vamos ao texto, Lucas capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim, podemos ler? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, aos detalhes. Irmã Marildes, pode sentar, querida, Deus te abençoe. Ele diz assim: desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas em sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Primeira coisa que vemos aqui, queridos, nos 3 versículos aí que lemos:
Entenda, a primeira coisa que acontece, um homem que vem ao encontro de Jesus. Esse homem, ele está o quê? Ele está dominado por demônios, espíritos malignos. Aonde que esse homem vivia, irmãos? Segundo a Bíblia aqui, aonde que ele vivia? Nos sepulcros, no cemitério. Com quem que ele se relacionava, igreja? Com ninguém. Não se relacionava com o pai, que é necessário a nossa vida. Em 1 João a Bíblia diz isso, que é necessário manter um relacionamento transcendental para que possamos manter um relacionamento emanente com os demais. Ele não tinha relacionamento com o pai, ele não tinha relacionamento com seus familiares, ele não tinha relacionamento com a sociedade, ele não tinha relacionamento com ninguém. Vamos aqui agora no final da história, versículo 39 aí, diz assim: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus havia feito por ele. Amém, queridos? Levanta a sua mão e repita comigo assim: hoje eu vou sair daqui e eu vou proclamar dizendo que o Senhor tem feito grandes coisas em meu favor, em favor da minha casa, em favor da minha família, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção, o diabo tirou aquele homem de casa e Jesus devolve ele para onde? Para sua casa. Jesus, irmãos, vai devolver muita gente hoje para casa. Jesus vai devolver muita gente hoje para um lugar que não deveria ter saído. Jesus vai levar você ao lugar o qual o diabo te tirou. Deus vai te restituir neste dia, no nome do Senhor Jesus. Levante sua mão e repita comigo assim: Jesus quer devolver às pessoas o seu lugar de origem, o seu lar, sua casa. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu vou levar você de volta para o lugar que você foi tirado, para o lugar que você foi, do lugar que você foi arrastado, ao seu lugar de origem. Irmãos, esse homem aqui, ele não é conhecido pelo nome. A Bíblia não diz que o nome dele é Jackson, que é José, que é Davi. Não, a Bíblia não diz o nome dele, não tem nome. Esse homem aqui, ele é conhecido pelo seu problema. Pelo seu problema. Aquele endemoniado ali é conhecido pelo seu problema. As pessoas, irmãos, hoje muitas das vezes agem dessa forma. E sabe qual que era o maior problema daquele homem? O problema dele, Júlia, havia superado a sua identidade. O problema dele havia superado a sua identidade. Levante sua mão e repita comigo assim: o meu problema não vai superar a minha identidade. Irmãos, quão duro seja o problema que você está passando em sua vida, eu quero te dizer, não permita com que isso venha tomar o lugar da sua identidade. E o maior problema aqui é que nós relacionamos com as pessoas dessa forma. A gente olha e fala assim: o baixinho, o altinho, né, o escurinho, o magrinho, o gordinho, né, o carequinha. É assim que nós falamos uns dos outros. Tratamos as pessoas pelos seus problemas e não pela sua identidade. A vida daquele homem, irmãos, passa a ser reconhecida pelo seu problema. A vida das pessoas no meio da sociedade, na maioria das vezes, são conhecidas pelos problemas que elas carregam. É assim que nós olhamos muitas vezes na sociedade para os outros: o bêbado, o drogado, o viciado. É assim que fazemos, é assim que agimos. Irmãos, por mais que os seus problemas sejam difíceis e complicados, Deus está dizendo: não deixe isso apagar sua identidade, quem você é. Firme-se em sua identidade em Deus. Não viva, queridos, em função dos seus problemas. Não viva, não seja governado pelos seus problemas. Não seja afetado ou desconfigurado pelos seus problemas, mas permaneça na sua identidade, apesar das suas batalhas. Levante sua mão e diga comigo assim: eu tenho neste dia o que é mais importante do reino de Deus para mim, é a minha identidade, é quem eu sou em Cristo Jesus. Irmãos, não é o que você tem, não é o que você passa, não é o que você faz, não é isso que vai identificar você.
O mundo costuma classificar as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas possuem, por quem ela é. O fulano de tal tem aquela casa suntuosa, o fulano de tal tem aquela motocicleta, o fulano de tal tem aquela empresa, o fulano de tal tem tanto dinheiro no banco, o fulano de tal tem isso e aquilo outro. E é assim que nós classificamos as pessoas. Mas Deus, queridos, nos classifica pela nossa essência. Deus nos classifica pela nossa essência. E Deus olha, não é o que você tem, não é o que você faz, não é o que você faz, mas é quem você é no reino de Deus. No reino de Deus, irmãos, não é ter, não é fazer para ser, você é e ponto final. A sequência que o mundo traz, queridos, em questão da nossa classificação é a seguinte: eu faço, eu tenho, né, eu sou. É assim que eles constroem a sua presença no meio da sociedade. O fulano de tal, ele tem isso. O fulano de tal, ele faz isso. O fulano de tal, ele é assim, assim, assado. Mas Deus está dizendo, queridos, o reino de Deus é diferente. O mundo começa fazendo, tendo. No reino de Deus você é e acabou. O reino de Deus começa pela nossa identidade. E o diabo, irmãos, estava roubando ali a identidade daquele homem. Qual é o nome dele? Não sabemos. Ninguém sabe. Só sabe se dizer que ele era um ninho de demônios. O texto que lemos aqui, irmãos, diz que por muito tempo, aquilo acontecia com aquele homem. E eu quero pontuar algumas coisas aqui, preste atenção. Batalhas espirituais pontuais em sua vida não condenam você. Fala isso com seu irmão. Batalhas espirituais e pontuais em sua vida não condenam você. Mas preste atenção, alguma coisa que prevalece ao longo do tempo, isso eu e você precisamos atinar. Isto eu e você precisamos observar. Acordar triste um dia, irmãos, é normal? É. Agora uma semana, um mês. Está irritado aqui hoje com os gritos do pastor Jackson? É normal? É normal. É normal. Mas uma semana, um mês, eu e você podemos até passar por batalhas, queridos. Batalhas na nossa alma, no nosso espírito, nossas emoções, no nosso coração. Mas quando isso perdura, eu e você precisamos atinar para aquilo. Eu e você precisamos observar e ver que aquilo não é natural. Discutir em casa, irmãos, é uma questão, né? Por uma questão ou outra, isso acontece, é natural. Mas durante muitos dias, durante todos os dias, viver em constante discussão não é natural. Tem disposição amanhã, pastor Jânio? Segunda-feira, o dia da batalha, dia da luta, como as pessoas aí falam. Eu não falo, Deus, mais um dia de oportunidade que o Senhor me dá. Irmãos, ouvi uma pastora essa semana, ela falou assim, a gente precisa de Jesus em tudo. Estou abrindo aqui parênteses, tá, irmãos, para fazer esse comentário. A gente precisa de Jesus em tudo. Em tudo. Por isso ele falou assim: sem mim nada podeis fazer. Já engasgou com um gole de água. O desespero que é? Um gole de água. E a gente fica, bate aqui, bate aí, me ajuda aqui. Sem mim nada podeis fazer. Agora, queridos, entenda então. Tem indisposição, né? Em um dia que você levanta, é normal. Mas viver indisposto, queridos, isso não é natural. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, e levando a eu e a você percebermos aqui que existe uma obra, que existe uma ocupação maligna. E Deus hoje, queridos, está criando aqui um ambiente de libertação e de liberdade, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz ali, queridos, que por muito tempo ele não usava roupa alguma. Nudez na Bíblia, irmãos, é sinal de constrangimento, é símbolo de vergonha. Já não havia nesse homem constrangimento da forma que ele vivia. Você quer ver uma coisa? Eu peco, você peca, nós pecamos. Parece aula de português, né, irmãos? Mas é natural, nós pecamos. Amém, queridos? Nós pecamos. Mas, irmão, sabe qual que é a diferença na vida do santo,
na vida dos crentes, né? Quando o crente peca e o ímpio não peca, e o ímpio peca, sabe qual é a diferença? Irmãos, quando eu e você, como santos, como crentes, né, pecamos, a diferença é que eu e você enfrentamos imediatamente um constrangimento. E a prova, irmãos, que eu e você somos santos, que eu e você somos crentes, né, e o Espírito Santo habita em mim e em você, não é não pecar, não. Porque às vezes a pessoa tem isso na cabeça, não, porque agora eu sou crente, não posso pecar. Irmãos, o pecado é algo que não pode ser, né, arquitetado na sua cabeça, no seu coração, nas suas intenções, é acidente. Mas isso gera em nós o quê? Constrangimento. A prova que somos santos, a prova que somos crentes, não é não pecar, mas é ter o constrangimento que acontece imediatamente e que leva eu e a você a entendermos a necessidade de um arrependimento genuíno diante de Deus, de clamarmos pela misericórdia, de clamarmos pelo sangue do Cordeiro e nos consertarmos diante do Senhor. O problema é quando, queridos, esse constrangimento já não existe mais na vida das pessoas. Você quer ver uma coisa? Tratar alguém mal por causa do nervosismo, desconcentrado, pressionado. Irmãos, imediatamente, eu e você que somos santos, que somos do Senhor, que somos crentes, precisamos nos voltar para a pessoa: olha, eu pequei contra você, eu quero te pedir perdão. Porque o constrangimento faz isso, irmãos. O constrangimento da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, leva eu e a você a vivermos isso e nos consertarmos. Isso é um sinal de que eu sou santo, de que eu sou crente. Irmãos, o santo não é aquele que nunca se suja. Amém? O santo não é aquele que nunca se suja. O santo é aquele que sempre se lava nas águas da palavra. No nome do Senhor Jesus. A nudez aqui daquele homem, irmãos, fala muito comigo e com você. Mostra que isso foi dominando a vida daquele homem ao tal nível que nele já não havia o quê? Constrangimento. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, devolva-nos o constrangimento diante dos nossos erros. Tira, Deus, toda a resistência do nosso interior, do nosso coração, porque queremos, ó Pai, nos constranger diante daquilo que cometemos, diante daquilo que fizemos. Senhor, eu quero encontrar os meus irmãos e me constranger se eu falei alguma coisa de errado com ele e com ela. Senhor, eu quero pegar aqui o cálice da Santa Ceia, meu Pai, e me sentir constrangido diante da Tua santidade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita, meu Pai, com que venhamos estar longe, distante de um arrependimento genuíno, ó Deus, daquilo que pode realmente mudar a nossa vida, a nossa história, em nome do Senhor Jesus. Queridos, e por que isso? O constrangimento é a porta para o arrependimento. O que hoje estamos precisando aqui, queridas, de pessoas que estejam constrangidas pelo seu pecado. As pessoas hoje não se constrangem, pastor Jânio. Sabe o que elas fazem? Elas registram o seu pecado, elas registram o seu erro. Já não há mais o que? Constrangimento. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem ali estava atormentado durante muito tempo. Já não havia mais constrangimento nele, mas a exposição do seu pecado. Levante sua mão e fala comigo assim: mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou nesse lugar hoje, no nome do Senhor Jesus. E quando Jesus chega naquele lugar, irmãos, Ele chega para mudar a vida. Aquele homem, queridos, deixou de morar em casa para morar no cemitério. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: aquele homem havia trocado o lugar de vida para o lugar de morte, havia trocado o lugar de Deus e dado lugar ao diabo, havia trocado o lugar de testemunho para o lugar de vergonha. Porém Jesus chegou ali, chegou aqui hoje para devolver a eu e a você o lugar de origem, no nome do Senhor Jesus. Levante sua mão e diga comigo assim: quando Deus age, Ele devolve o devido lugar.
Eu quero dizer para você hoje, no nome do Senhor Jesus, Deus está trazendo você de volta. Deus está trazendo você de volta. Se o diabo te arrastou para um lugar de trevas e de escuridão, Deus está te trazendo para um lugar de luz. Se o diabo te arrastou para um lugar de morte, Deus está te trazendo para um lugar de vida. Se o diabo te arrastou para um lugar de vergonha, Deus está trazendo você para um lugar de honra. Se você crê nisso, abra sua boca, comece a adorar ao Senhor, comece a declarar a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder, a Ele todo o domínio. Comece a adorar o nome santo do Senhor. Adora Ele, adora Ele. Jesus chegou aqui, querido. Jesus chegou aqui. Jesus chegou aqui. Jesus chegou aqui para mudar sua história. Jesus chegou aqui para te devolver ao lugar de origem, para te colocar novamente naquele lugar. Porque, querido, você deve adorá-lo. Porque você, quando adora, Deus está criando aqui um ambiente, uma atmosfera para quebrar todo o cativeiro, para quebrar toda algema, para quebrar todo o grilhão sobre sua vida. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. Ele é Deus e Ele está sentado em um trono inabalável. Ele pode todas as coisas. Ele pode agir na minha vida, Ele pode agir na minha casa, Ele pode agir e me tirar desse buraco, desse cativeiro, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A sutileza do diabo, querido, não vai te aprisionar, no nome do Senhor Jesus. O que nós vemos aqui neste texto, queridos? Leia comigo aí o versículo 29. Versículo 29 diz assim: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, que o possuía, que o dominava. Guardavam em prisões, ou levava ele aos guardas, e colocavam-se grilhões e correntes em cadeias, mas quebrando as prisões, ele era impelido pelo demônio aos lugares desertos. Veja aqui, queridos, 3 ações demoníacas. Entenda isso. Fala comigo assim: apoderar, conduzir e isolar. É o que o diabo faz com aquele homem. Ele está possuído, irmãos. O diabo, ele quebra daquele homem o que é a liberdade. Ele ocupa a mente daquele homem. Ele ocupa os pensamentos, as intenções. Ele toma todo o ânimo, todo o domínio das relações daquele homem. Ele se apodera dele, ele possui ele. Segunda coisa, irmãos, agora possuído, ele é levado. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas nos procuram para compartilhar algum problema, alguma situação, e elas relatam o seguinte: quando eu vi, eu já havia feito. Quando eu vi, já havia acontecido. E aí, irmãos, a gente olha e fala assim: safado, seu pilantra. A pessoa fez uma barbaridade, irmãos, diante daquilo que aconteceu. E muitas das vezes, a gente olha e fala com a pessoa: mas como foi isso? A pessoa olha e fala assim: quando eu vi, eu já estava ali. O que é isso, irmãos? A realidade daquele homem possuído e conduzido. O diabo, irmãos, ele possui o quê? As emoções extremas da pessoa, que são portas de entrada para ações diabólicas. Irmãos, a gente sabe, eu e você sabemos, quando são extremas, as nossas emoções, o que isso pode comprometer a minha vida e a sua vida. Você quer ver que é natural estar triste? É natural. O que não é natural, viver em profunda tristeza. É natural, irmãos, estar alegre? Mas já viu que a pessoa se enrola quando ela está em uma alegria incontrolável? Eu fui pastor de jovens aqui, irmãos, durante muito tempo. E às vezes você ia conversar com a jovem, feliz, pastor, porque eu achei meu príncipe. Ai, pastor, porque ele me pediu uma prova de amor. Alegria eufórica, que levou a uma atitude descontrolada. Tristeza profunda, irmãos, que muitas das vezes
o que faz com as pessoas? Ela toma atitudes que desconstrói toda uma história de vida que foi criada. Uma ira, irmãos, exacerbada e não dominada faz com que a pessoa cometa o quê? Atrocidades. O que eu estou vendo aqui, irmãos? Que todas as vezes que uma emoção toma uma dimensão incontrolável, o diabo ele tem o quê? Uma porta. Uma porta que ele domina, uma porta que ele conduz. E a pessoa vem e olha assim e diz assim: pastor, quando eu vi já tinha acontecido. Quando eu vi eu já estava lá. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim: o fulano de tal está falando isso aí porque ele quer colocar a culpa no diabo. Irmãos, eu não estou aqui para defender ninguém, eu não estou aqui para defender o erro de ninguém, mas eu quero te dizer, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, irmãos. E se eu e você não colocarmos limites nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nós seremos conduzidos por espíritos malignos a lugares que não queríamos ir. Você quer ver, irmãos, quantas pessoas que não acordaram em uma cama que não queria acordar, ao lado de alguém que não queria estar. Quantas pessoas, pastor Jaime, que não acordou, em uma overdose de cocaína. Quantas pessoas que não acordou, irmãos, ali preso em uma tela de pornografia. Mas foram dominadas, foram levadas. Eu e você precisamos colocar limites em nossas emoções para não sermos conduzidos a lugares que não queremos ir. E por que, irmãos, que as emoções descontroladas tornam uma porta? Porque muitas das vezes nós erramos, agimos errado diante disso. E a pessoa ali com a emoção descontrolada, ela vai no profissional, ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, ela faz tudo aquilo que é mandado ela fazer, ela toma remédio, ela faz terapia, ela vai lá, ela deita no divã, faz tudo aquilo que precisa ser feito. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos, eu não vim contrapor a ciência aqui hoje não. O que é patológico precisa ser tratado. Mas, querido, tem coisas que é espiritual e que tem que ser levado a sério. Tem coisa que não é natural, é espiritual e precisa ser levado a sério. E a gente muitas vezes fica caçando nome, caçando rotular aquilo que deve se chamar de demônio. Entenda isso, queridos. O sangue de Jesus ainda é poderoso para libertar todo o cativeiro. O nome de Jesus ainda é poderoso para libertar você e eu de todos os demônios que tentam se levantar contra a nossa vida. A palavra de Deus ainda é poderosa para lavar a minha vida e a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Levante sua mão e diga comigo assim: eu tenho a consciência do natural, mas também tenho o discernimento do que é espiritual. Irmãos, Deus hoje está abrindo a nossa mente, Deus hoje está abrindo o nosso coração, Deus hoje está nesta casa com muita libertação, com muita salvação, e eu creio. Irmãos, aqui, primeiro se apodera, depois conduz, depois o isola, o tira da comunhão. Não tem comunhão com o pai, não tem comunhão com a família, não tem comunhão com o próximo. E é isso que o inimigo quer fazer: te isolar, te anular, apagar a sua identidade, apagar quem você é como referencial, ao ponto de ter que deixar um legado para a tua casa e tua família. Continuando aí, versículo 35, leia comigo. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem a quem havia saído o demônio, como ele estava agora, vestido e em pleno juízo, e assentado aos pés de Jesus. Amém? Queridos, Jesus foi na fonte, Jesus foi no âmago, Jesus foi na origem do problema, Jesus foi aonde estava a situação. Se a nudez havia sido exposta, a vergonha, Jesus agora o que ele faz? Veste ele. Jesus veste ele. Jesus anula toda a vergonha. No Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que o homem se encontra com Deus envergonhado. O homem se encontra com Deus constrangido por causa da sua nudez. Por causa da sua nudez.
E Deus, queridos, Ele não quer te ver constrangido, Deus quer te ver coberto. Do Gênesis ao Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: aconselho-te que de mim compres linho fino, para que te vista e te cubras a vergonha da tua nudez. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus está dizendo: eu quero cobrir o homem da sua vergonha, eu quero cobrir o homem do seu constrangimento. Irmãos, podemos chegar diante do Senhor constrangidos e quebrantados, mas iremos sair daqui, queridos, prontos para viver uma nova vida em Cristo, com vestes lavadas pelo Cordeiro, com vestes brancas, as quais o Cordeiro deu a eu e a você, no nome do Senhor Jesus. Vestes aqui também simboliza cobertura, revestimento. Estamos vestidos, irmãos, se a vergonha saiu, a paz voltou. Deus tem linho fino para mim e para você nesta noite, no nome de Jesus. Jacques, eu não entendo essas metáforas, essas palavras aí, linho fino, né? Vestes brancas, vestes salpicadas de sangue. Que história é essa? Deixa eu te dizer que na praça da José Magalhães, aqui, irmãos, José Magalhães aqui, conhece a Praça Boa Vista? José Magalhães aqui? Sai daqui hoje, cometa uma loucura, tira a sua roupa, fica nu lá. Irmãos, eu vou ser o primeiro a passar com vergonha de você. As pessoas vão passar e vão ficar constrangidas por causa da sua nudez, até que venha alguém e te vista. E quando alguém te vestir, as pessoas vão chegar para te auxiliar, as pessoas vão chegar para te socorrer, as pessoas vão chegar para te ajudar. E é isso que o Senhor quer fazer, queridos, comigo e com você, no nome do Senhor Jesus. Deus está quebrando todo tipo de constrangimento e trazendo paz em nossas vidas. Eu e você, queridos, podemos chegar aqui na igreja até de cabeça baixa, mas vamos sair daqui de cabeça erguida. Eu e você podemos chegar aqui com o nosso coração até apertadinho ali em ponto de explodir, mas vamos sair daqui com ele dilatado, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de direção, porque Deus ainda é Deus da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que agora ele está o quê? Assentado. Diga comigo assim: cobriu a vergonha, restaurou a posição. Irmãos, a Bíblia diz que ele está assentado aos pés de Jesus. Irmãos, eu fico aqui enamorado com Jesus. Jesus é muito lindo. E eu quero dizer, eu não sei se a sua tradução está dizendo que ele está aos pés, se ele está do lado. A Bíblia diz que uma mãe, pastor Giovanni, vira para Jesus e fala assim: Jesus, Rabi, permita meus filhos um sentar de um lado e o outro do outro. Jesus está dizendo assim: até um endemoniado está sentando nos meus pés, até um endemoniado está sentando do meu lado. Eu vim aqui porque o homem no Gênesis havia ficado constrangido, nu e sem direção. Eu vim aqui para restabelecer a honra. Eu vim aqui para restabelecer o lugar o qual ele não deveria ter saído. Eu vim aqui para restabelecê-lo a um lugar de origem, a um lugar de paz, a um lugar que eu separei para ele. É o que o Senhor está fazendo comigo e com você hoje. Ele veio restaurar a autoridade, a posição e a honra. Quando Jesus opera na vida de alguém, irmãos, ele restaura a honra, ele restitui a autoridade, ele devolve a consciência. Sabe o que é isto? É a força do Evangelho. O Evangelho, irmãos, esse Evangelho que restaura, esse Evangelho que restaura o homem, esse Evangelho que restaura a dignidade do homem, esse Evangelho que restaura a posição do homem. A Bíblia diz que ele está vestido, assentado e em perfeito juízo. Coloque sua mão sobre sua cabeça. Declare comigo assim: clareza de mente. Clareza de mente. Diga comigo assim: eu creio e eu tenho a mente de Cristo. Eu creio na renovação da minha mente
por meio da palavra de Deus. Se você crê nisso, levante suas mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor. Fica de pé nesta noite. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga Deus, o Senhor está renovando minha mente. Eu não vou subestimar o inimigo, eu não vou superestimar o inimigo, mas eu terei consciência plena, do que é certo, do que é errado, do que eu preciso fazer, porque o Senhor está me restaurando hoje, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Com os olhos fechados, querido, ouça-me. Feche os seus olhos. Ouça-me. Jesus nos traz para esse ponto aqui, queridos. Devolver a dignidade, restaurar a autoridade, devolver a consciência, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Voltando à narrativa, quando Jesus pisa naquela terra, continue com os olhos fechados, vem ali um homem endemoniado, tomado por demônios. A Bíblia diz, a história diz que aquele homem era preso muitas das vezes, rebentavam as correntes. Aquele homem era colocado em prisões, aonde ali cadeias o prendia, aonde guardas ficavam ali vigiando aquele homem, mas ele saía daquele lugar. E aqui eu quero te dizer uma coisa: ferramenta humana fala de algemas, de correntes; forças humanas fala dos soldados; autoridade humana fala dos guardas. E eu quero te dizer, querido, existem questões espirituais que somente o poder de Deus pode quebrar. Questões espirituais, queridos, não são resolvidas com ferramentas humanas, não são resolvidas com autoridades humanas, não são resolvidas com forças humanas. As armas da nossa milícia não são carnais e são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente e por liberdade a nossa alma. Querido, sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Que tudo que você tentou com seu esforço humano, tudo que você tentou com estratégias, com recursos humanos e não teve resultado, basta hoje uma palavra, basta hoje a palavra do Mestre, basta hoje esta palavra que é inerrante, esta palavra que é poderosa, esta palavra que é pura. Basta hoje a palavra dele para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Queridos, em nome do Senhor Jesus, existem coisas que se resolvem com estratégia, existem coisas que se resolvem com recursos humanos, com intervenções humanas, mas, queridos, existem coisas que só se resolve com a existência da palavra, no poder da palavra. Queridos, quem sabe você já tentou até procurar um economista para fazer um plano da sua vida financeira. Quem sabe você procurou uma autoridade judicial, quem sabe você não procurou uma autoridade médica, quem sabe você não procurou alguém para se aconselhar com uma sabedoria humana, para ter uma consultoria. Quem sabe você não olhou para alguém e disse, pedindo ajuda e socorro: ajuda-me a resolver o meu problema, a resolver essa situação. E Deus está dizendo, queridos, não é pela autoridade humana, não é pela força humana, não é pela estratégia humana, é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Peça a Deus hoje que a palavra dele possa entrar em tua vida, que a palavra dele possa entrar em teu entendimento, em tua mente, que a palavra dele possa mudar a sua vida, que a palavra dele possa trazer domínio sobre os seus passos, sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus, 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 no nome do Senhor Jesus. Esta palavra é poderosa para mudar a nossa vida, a nossa história. Esta palavra é poderosa, querido, para mudar a nossa vida. A palavra que ele libera, a palavra que muda, a palavra que restaura, a palavra que ergue, a palavra que levanta, a palavra que te traz para junto dele, a palavra que te muda, a palavra que traz em sua vida esperança, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra hoje está te levando a um lugar de origem, esta palavra hoje está te levando a um lugar de posses, esta palavra hoje está te levando a um lugar aonde você vai viver coisas sobrenaturais,
sobrenaturais em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Com os olhos fechados, vai adorando ao Senhor. Vai glorificando a Ele. Vai glorificando a Ele. É a palavra dEle, esta palavra que é poderosa. Esta palavra que é poderosa. O inimigo hoje está perdendo forças. O inimigo hoje está perdendo forças. Cadeias e grilhões estão sendo quebrados. Amarras e algemas estão sendo despedaçadas. Porque o Filho de Deus se manifestou. E Ele veio aqui para proclamar a libertação ao cativo. Ele veio aqui para libertação ao cativo. Aleluia, aleluia. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além do teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, querido, querida. Deus está aqui, Deus está aqui. Aleluia. Cante comigo assim: eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Cante, igreja. Eu posso ir além com teu poder. Levante suas mãos e cante: em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Cante: não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombras. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas
da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombras. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Ele te guarda, querido. O guarda de Israel não dorme, não dormita. Ele te guarda, Ele te protege. Através da palavra dEle, Ele te ergue. Através da palavra dEle, Ele te leva ao lugar de origem. Levante suas mãos, repita comigo assim: quando as forças, quando as estratégias, quando as autoridades, quando os recursos chegarem ao fim e falharem, uma palavra, a palavra do meu Deus tem o poder de mudar a minha história. Eu declaro neste dia, a restauração hoje em minha vida, a liberdade hoje em minha vida. Eu declaro hoje a minha vitória. Eu declaro hoje que esta palavra está mudando a minha vida. Nenhuma ação maligna, nem tronos, nem principados, nem potestades irá prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Declare com força, declare isso hoje. Na força do inimigo, a força humana não faz, mas a palavra faz. O homem não fez, mas a palavra faz. Os instrumentos não fez, mas a palavra de Deus, ela faz. Os recursos humanos não faz, as autoridades humanas não faz, os reforços humanos não faz, a religião não faz, mas a palavra de Deus faz. Querido, querida, Deus sabe a área da sua vida hoje que estabeleceu uma batalha, e hoje Ele está te dando a vitória. Hoje Ele está destronando o inimigo. Hoje Ele está batalhando em seu favor. Hoje Ele está te fortalecendo. Principados, potestades hoje são derrotados, e foram derrotados através da cruz de Cristo, através do sangue do Cordeiro. Na minha vida e na sua vida não há autoridade do inimigo. Levante sua mão e diga comigo assim: eu tenho uma palavra de liberdade. Eu tenho uma palavra de vitória. Eu tenho uma palavra de libertação. Eu tenho uma palavra de restauração. Por quê? Porque o Filho de Deus cumpriu a sua missão com eficácia, e Ele desfez as obras do diabo em minha vida. Diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Diga: eu creio que toda situação insolúvel, questões incompreensíveis serão vistas hoje em minha vida como um lugar de milagre. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Ele te restaura, Ele te coloca em um lugar da sua origem, Ele te coloca em um lugar ao qual você não deveria ter saído. Ele te refaz através da palavra dEle hoje.